Fala galera, tudo bem? Eu sou o professor Leonardo Nascimento e eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre manipulações vertebrais. E vou mostrar para vocês um contexto bem específico como que a gente pode saber se esse procedimento realmente funciona ou não. Antes de começar esse vídeo, vou pedir para vocês se inscrevam no canal para vocês poderem receber as novidades, tá? E fica ligado lá na página do Instagram, tem o Instagram agora do Monstro da Fisioterapia, e eu tenho duas páginas do Instagram agora, Prof. Leonassi e Prof.Leonassi. Segue as duas, porque quando bloqueia uma eu vou para outra, tá bom? Então, vou falar um pouquinho para vocês do vídeo de hoje sobre a manipulação vertebral. O que acontece? É importante vocês entenderem que quando eu quero testar algum tipo de recurso, eu tenho que entender numa determinada condição. Por quê? Porque se eu vou avaliar um recurso X, eu tenho que saber quais as condições ele resolve, porque não é o mesmo recurso que vai resolver problemas diferentes. Então, por exemplo, eu tenho um paciente que tem dor no ombro, tem um paciente que tem uma incapacidade no ombro. A manipulação pode agir na dor no ombro, pode agir na incapacidade do ombro, ou pode agir nos dois. Então, sempre que eu vou falar de uma intervenção, que esse vídeo é sobre manipulação, você tem que saber que essa intervenção a gente vai ser testada numa determinada condição. Então, o estudo que eu separei para vocês hoje, ele fala da manipulação vertebral, da Spinal Manipulative Therapy, no tratamento de Chronic Low Back Pain, de dor lombar crônica. E esse é um tipo de estudo, um desenho de estudo que eu vou falar para vocês, é o que está no topo da pirâmide da prática baseada em evidências, que é uma revisão sistemática com meta-análise de ensaios clínicos controlados randomizados. Então, primeiro é importante que vocês saibam o que é um ensaio clínico controlado randomizado. Então, eu já falei para vocês aqui algumas vezes sobre isso, tem alguns vídeos que eu falo só sobre um ensaio clínico, então vocês vão conseguir aplicar isso também em outros vídeos aqui do canal. Então, dá uma fuçada aí que vocês vão achar um outro vídeo que é falando sobre algum ensaio clínico. Mas, basicamente, o ensaio clínico é um estudo que faz o seguinte, ele tem a seguinte estrutura. Ele tem uma população, ele tem uma intervenção, ele tem uma comparação, ele tem um desfecho, ou alguns desfechos, e ele tem um determinado tipo de tempo de acompanhamento, tá? Então, quando o estudo tem esses 5 elementos, a gente fala que ele é um ensaio clínico controlado randomizado. E esse estudo que eu vou apresentar para vocês, o que ele fez? Ele pegou ensaios clínicos controlados randomizados que falavam sobre manipulação vertebral, e ele pegou esses estudos e juntou todos numa metodologia que chama meta-análise. A meta-análise, ela junta todos os pacientes como se fosse um estudo único e analisa todos os estudos de uma forma única. Para conseguir fazer isso, o que ela tem que fazer? Classificar por ordem de importância cada um dos estudos. Então, o que esse estudo fez? Ele utilizou uma ferramenta que chama GRADE. Essa ferramenta GRADE avalia a qualidade metodológica de cada um dos ensaios clínicos que vão entrar nessa revisão sistemática. Então, sabendo a qualidade, eu sei quanto de importância cada um dos ensaios clínicos vai dar para o meu resultado final. Então, vou compartilhar minha tela aqui com vocês e nós vamos dissecar essa parte toda do estudo. E eu, mais uma vez, quero que vocês entendam. Revisão sistemática com meta-análise é o que existe de melhor na prática baseada em evidências. Mas, na ausência de uma revisão sistemática boa com meta-análise, um ensaio clínico controlado randomizado também é muito bom. Dependendo do que você precisa, um estudo observacional já resolve. E dependendo do que você precisa, às vezes um estudo de caso pode te dar um monte de informação útil. Então, não existe melhor desenho de estudo. Existe desenho de estudo adequado para determinadas situações. Quando a gente vai falar de intervenção clínica, o melhor tipo de estudo para intervenção clínica é Randomized Controlled Trial, ou ensaio clínico controlado randomizado, que é essa revisão aqui. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês para a gente poder analisar essa revisão juntos. É uma revisão de 2019, tá? Que foi publicada na BMJ, na British Medical Journal, tá? O objetivo, aqui, ó. Então, aqui é o título da revisão: Benefits and Harms of Spinal Manipulative Therapy for the Treatment of Chronic Low Back Pain. Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Então, é uma
os benefícios e os cuidados que a gente deve ter com a utilização da manipulação espinal. Então, quando ele fala aqui de Spinal Manipulative Therapy, ele está juntando procedimentos manipulativos em geral na coluna vertebral. Então, ele está falando tanto de mobilização quanto manipulação, porque depois, eu já li, né? Não estou começando agora a ver o texto com vocês, e no estudo ele fala de mobilizações e manipulações. Tá bom? Então, e aí ele utiliza em fisioterapeutas realizando, quiropratas realizando, osteopatas realizando. Então, a Spinal Manipulative Therapy por vários tipos de profissionais de mobilização ou de manipulação para pacientes com dor lombar crônica. E isso é uma coisa importante que você tem que saber. Se esse estudo só avaliou pacientes com dor lombar crônica, eu não posso utilizar esse estudo para ter algum tipo de referência de manipulação em dor no ombro, dor no joelho, dor no tornozelo, dor na cervical, dor de cabeça. Por quê? Porque o tipo de paciente que esse estudo está me analisando, está me mostrando, são pacientes com dor lombar crônica. Não dá para generalizar, não dá para utilizar de outra forma. Então, esse estudo não é, o objetivo é procedimentos de manipulação e mobilização vertebral em pacientes com dor lombar crônica. Então, olha lá, ó. O objetivo era esse, o desenho do estudo, uma revisão sistemática com meta-análise. As bases de dados que foram pesquisadas foram essas que estão aqui, até 4 de maio de 2018, tá? Critério de eleição dos estudos, isso é muito importante a gente saber, porque olha aqui, ó, estudos randomizados controlados que avaliaram, que examinaram os efeitos da manipulação ou da mobilização em adultos maiores de 18 anos, com dor lombar crônica, com ou sem dor referida. Os estudos que exclusivamente examinaram ciáticas foram excluídos. Então, aqui não dá nem para generalizar uma dor lombar crônica que o paciente tenha algum tipo de radiação para a perna abaixo do joelho, que é o considerado da ciática. Então, é até acima do joelho. E a literatura cinza também. Então, estudos que não foram publicados, que foi só publicado o protocolo para execução do estudo, tudo isso aí já foi excluído. E nenhuma restrição de linguagem foi aplicada. Muitas vezes eles utilizam restrições de linguagem, porque tem muito estudo em alemão que não tem tradução, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Revisão por 2 revisores, basicão, e aí utilizaram a ferramenta Grade, a ferramenta Grade aqui, ó, tá? Que era para avaliar a qualidade metodológica das evidências. E uma outra coisa importante é que os desfechos, os outcomes, foram examinados em 1 mês, 6 meses e 12 meses. Então, vocês vão ver que vai ter estudo que vai ter 1, 6 e 12 meses, vai ter estudo que não vai ter 1 mês, vai ter 6 e 12 meses, vai ter estudo que vai ter 1 mês e 12 meses, e vai ter, entendeu? Porque eles avaliaram esses 3 desfechos, mas não foram todos, isso não foi um critério de exclusão, foi um ponto de análise. Então, eles tinham 1, 6 e 12 meses. Aí eles juntaram no total 47 ensaios clínicos controlados randomizados, que somou um total de 9.211 pacientes. Então, isso aqui, esse estudo, por causa da metodologia da meta-análise, ele é considerado um ensaio clínico gigante de 9.211 pacientes, que tinham uma idade média de 35 e 60 anos, que é o nosso paciente de consultório, basicamente. A maior parte dos ensaios clínicos compararam a Spinal Manipulative Therapy com terapias recomendadas já para dor lombar crônica. Então, eles não fizeram, a maior parte dos estudos comparou com alguma coisa que eles já sabiam que o desfecho que ia chegar, como o paciente ia ficar. Então, isso também é muito interessante, comparar algum tipo de terapia com um tratamento padrão, que já foi utilizado naquela condição, que eles já sabem o que vai acontecer, porque aí a gente sabe efetivamente se essa terapia consegue modificar ou antecipar ou melhorar a efetividade daquele recurso, diminuindo o tempo ou aumentando os resultados, tá? Foi encontrada evidência de moderada qualidade, sugerindo que a manipulação espinal teve efeitos similares de que outras terapias recomendadas para dor em curto prazo, tá? E uma pequena, mais uma melhora clínica na função em curto prazo também, tá? Então, eu vou mostrar esses gráficos para vocês aqui, ó, porque aí a gente vai e esse estudo está muito legal, porque ele faz, olha essa tabelinha aqui interessante, ó.
Ele já mostra todos os resultados do estudo, mas eu vou mostrar para vocês como é que eles chegam nesses dados aqui. Ó. Aí, olha que interessante. Ó. Aqui foi como eles fizeram tudo. Olha lá, ó. Encontraram 4.184 estudos, de junho de 2009 até maio de 2018. Aí encontraram mais 411 arquivos com outras formas de busca, no total de 4.595 estudos. Tiraram os duplicados, 1.540, chegou em 3.055, excluiu 2.992, ficou com 63, desses 63, 42 foram excluídos, e aí ele tinha aqui no final 26 estudos que incluíam uma revisão prévia do editor, e 21 novos estudos foram incluídos e atualizados. No total, então, ficou de 47, né? 26 mais 21, 47, e 41 estudos foram incluídos na meta-análise, na síntese de todos esses estudos na meta-análise. E os resultados estão aqui, ó. Olha aqui, aqui estão, essa tabela 1, quando vocês olharem o estudo, vocês vão perceber o seguinte, ó, o que eles fizeram? Eles mediram dor e incapacidade funcional no mês 1, mês 6 e 12 meses depois do atendimento de manipulação. E incapacidade funcional nesses 3 pontos do tempo também. O que eles encontraram? Aqui é o número de participantes em cada um dos desfechos. Percebe que eu falei para vocês que varia? Porque, ó, em curto prazo, um mês depois, eu tinha 3.155 participantes. Aí depois, em 6 meses, 2.462. E depois, em 12, 2.500. Então, algum estudo mediu de 1 e 12 meses. A maior parte dos estudos mediu só em curto prazo, por isso que a gente modificou. E aí, o que a gente percebe? Ó, qualidade da evidência, essa última tabela aqui. Ó. Então, quando a gente tem, nesse contexto aqui, ó, manipulação versus terapias recomendadas, eu tenho evidências de moderada qualidade para dor e evidências de moderada qualidade para status funcional. Aqui embaixo eu tenho manipulação versus terapias não recomendadas. Aí eu tenho evidência alta em curto prazo, moderada em médio prazo e baixa em longo prazo, inconsistente, inclusive, para a dor. Para status funcional, eu tenho alta em curto prazo, moderada e baixa em longo prazo. Quando eu comparo manipulação versus placebo de manipulação, as evidências, de novo, ó, são de péssima qualidade, provavelmente por causa da grande dificuldade de você utilizar placebo de manipulação. Então, aqui a gente já vê um dos grandes problemas que a gente tem quando vai conduzir estudo de manipulação. Quando a gente vai fazer estudo de manipulação, qual que é o melhor placebo para manipulação? Isso é um ponto importante para a gente discutir até e analisar bem as evidências. Eu posso até pensar em gravar um vídeo para vocês depois sobre isso, que eu posso até estudar um pouco isso. Mas é uma grande dificuldade. Percebe? Quando eu tenho placebo de manipulação, a qualidade da metodologia dos estudos diminui bastante, ó. Tanto para a dor quanto para a incapacidade funcional, que são os mesmos estudos. A manipulação como terapia adjunta, não como terapia principal. Isso é um outro ponto importante. Para dor lombar crônica, talvez a manipulação não seja o desfecho primário que a gente busca, né? ou a primeira terapia. Né? Então, talvez seja uma terapia adjunta mesmo, trabalhar com movimento primeiro e terapia adjunta depois. Talvez aí a gente consiga ter mais resultados importantes. Pelo menos uma possibilidade. E aí o que a gente vê, ó, como terapia coadjuvante, evidências moderadas também. Então, a gente tem evidências altas, basicamente quando compara de alta qualidade, quando compara com terapias não recomendadas. Tá? E aqui a gente tem os force plots, olha aqui, ó. Dor em um mês depois. E aqui eu tenho todos os resultados dos estudos. E lembra que eu falei para vocês que cada um dos estudos, de acordo com a qualidade metodológica, eles entram na revisão com uma porcentagem específica de peso na resposta final. E onde que você vai ver isso? Nessa tabela aqui, ó, peso percentual. Então, o que eles estão mostrando aqui para a gente? 100% está aqui embaixo, ó, que é o total. E aqui, ó, esse estudo aqui, ó, de Bromford, em 2011, correspondeu a 4,7% do 100% do total.
Então, de acordo com a qualidade metodológica do estudo, ele contribuiu mais ou menos para o valor total. Então, aqui pode perceber que cada estudo correspondeu a mais ou menos entre 4, alguns 3,2 até 5 pontos de porcentagem para dor em um mês. O que a gente percebe? Quando a gente vê manipulação vertebral e outras terapias recomendadas, dor em curto prazo, a gente olha aqui, cadê? Onde está a marca do zero? Deixa eu só olhar aqui embaixo. O zero aqui no meio, ó. O zero é essa aqui, ó. Então, a gente percebe que o diamante aqui, o resultado final, toca o zero. Então, quando eu comparo manipulação vertebral com outras terapias recomendadas para dor em curto prazo, não tem uma melhora significativa em relação à manipulação. Quando eu penso em 6 meses, opa, 6 meses depois, quem recebeu a manipulação está um pouquinho melhor. E quando eu penso em 12 meses, quem recebeu a manipulação não tem um ganho significativo em relação a quem não recebeu. Se eu vou olhar aqui um outro force plot, quando a gente vai mostrar manipulação e outras terapias recomendadas, o que a gente percebe? Que manipulação versus terapias recomendadas em curto prazo, a manipulação é muito melhor, tá? E em médio prazo, deixa eu ver se toca o zero. Toca o zero, não é melhor, tá vendo que aqui vai de menos 0,21 a 0,03, então passou pelo zero. Tocou o zero, quer dizer que um foi igual ao outro. Né? Esse diamante aqui está tocando zero. E depois de 12 meses, o que a gente vê? Está tocando zero também, não tem uma alteração significativa a favor da manipulação vertebral. Se eu olhar outros contextos, o que a gente pode perceber? Quer ver? Vamos ver aqui em cima o que ele acabou concluindo naquela tabela que a gente... Aqui, ó, nesse quadrinho que eu acho muito interessante, que ele fala de todo o estudo. Ó. Então, ele fala de manipulação, a intervenção é manipulação vertebral. Ele olhou 47 ensaios clínicos controlados randomizados, 9.211 participantes, a maior parte entre 35 e 60 anos, com ou sem dor irradiada para a perna. A intervenção, manipulação vertebral, comparação, intervenções recomendadas, intervenções não recomendadas, placebo de manipulação e terapia combinada de manipulação e exercício. Agora a gente tem aqui, ó, para o desfecho dor, em um mês, eu tenho uma evidência moderada que não funciona. Dor em 6 meses, eu tenho uma evidência moderada que funciona para dor em 6 meses. Em 12 meses, não funciona para dor. Para incapacidade, em curto prazo, também tem uma boa referência, moderada também, e médio e longo prazo não tem um bom resultado, porque aí ele juntou todos esses desfechos aqui. Então, olha que interessante, quando você olha o estudo todo, ele consegue resumir nesse quadrinho aqui todas as informações relevantes que a gente tinha lá. Olha que legal. Essa aqui é a revista BMJ, por isso que é uma das melhores revistas do mundo, né? British Medical Journal. Olha que importante você saber olhar para esse quadrinho e saber de onde vem esses números. Então, a pergunta que eu faço para vocês é, agora, pensando nisso, seu paciente com dor lombar crônica, como você consegue juntar manipulação e exercícios para tratar esse paciente? Baixa esse paper, dá uma lida nos estudos, procura as referências dele, monta o seu tratamento, organiza o seu raciocínio, que essa é a parte importante que fica com esse vídeo. Então, fazer o próximo passo, baixar o estudo e analisar esse estudo, cada um dos estudos que está dentro dele. São 47 ensaios clínicos, uns muito bons, outros muito ruins. E aí você tem que saber analisar um e outro para ajudar na sua tomada de decisão clínica. Valeu? Beijo. Tchau.